Bom dia, irmãos. Com bastante alegria, nós estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, ouvir a sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia, Colossenses, darmos continuidade à exposição dessa carta. Iremos nos concentrar nos versículos 1 a 5 do capítulo 2, tá? Concluímos o capítulo 1 e adentramos hoje no capítulo 2. Vamos fazer a leitura. A palavra do Senhor diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar. Eu acho que está falhando. Som. Amado Deus, nós te rogamos pela compreensão da tua palavra essa manhã. Abra os nossos corações, nos dá um espírito de obediência, para que possamos praticar aquilo que o Senhor quer que pratiquemos. Não sejamos apenas ouvintes, mas operosos, praticantes da tua palavra, Pai. Seja glorificado no meio da tua igreja, por meio da edificação, por meio da obediência de cada um. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. O som desse estava melhor. Irmãos, o apóstolo Paulo inicia agora o capítulo 2. Né? Na verdade, ele não escreveu capítulos, ele escreveu uma carta só. Né? Então, o que nós temos aqui é uma continuação dos versículos anteriores. O apóstolo Paulo, no versículo 29, ele termina assim: para isso... Acho que está falhando aqui. Vou pegar isso mesmo. Para isso é que eu me afadigo, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. No capítulo 2, ele adentra, ainda no mesmo tom, mas aqui o apóstolo Paulo tenta sair um pouquinho do que ele fala de si, para apontar agora para a igreja. Ele faz meio que uma aplicação do seu ministério, ou uma explicação do seu ministério, tá? Então, no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 6, ele fala um pouco mais do seu ministério, ou ele abrange um pouco mais a ideia da luta que ele menciona no versículo 29. O versículo 1 do capítulo 2 inicia da seguinte forma: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. O apóstolo Paulo não limita a sua carta ou seu ministério à igreja de Colossos. O apóstolo Paulo, ele tem como ovelhas que deveriam ser pastoreadas a igrejas ou cidades, igrejas que estavam nas cidades ao redor, como ele menciona Laodiceia também. Então existia um grupo de igrejas ali ao redor do rio Lico, onde é a atual Turquia. O apóstolo Paulo não se limitava à igreja de Colossos. Paulo começa ligando então esse versículo com os versículos anteriores, ou precisamente com o versículo 29, continuando a sua argumentação ao ministério cristocêntrico, certo? E a agonizante luta dele tem como então objetivo tornar os crentes maduros em Cristo. Ou seja,
Paulo quer que os crentes tenham ciência. Ele começa dizendo: gostaria, pois, que soubesseis. Gostaria, portanto, que vocês tenham entendimento, conhecimento da grande luta que eu venho mantendo por vocês para aperfeiçoar os santos. Luta essa que tem como objetivo a perfeição dos santos, apresentá-los perfeitos em Cristo ou maduros. Para isso, ele faz questão, então, de repetir o fato de que a sua luta, ela é árdua, de que o seu trabalho é árduo, o seu trabalho é agonizante. A palavra para luta aqui é a mesma palavra que ele usa no versículo 29, que é para nós a palavrinha agonizar. Então a ideia é que a luta do apóstolo Paulo para apresentar os crentes perfeitos em Cristo era uma luta agonizante. Ele de fato sofria, ele de fato agonizava para apresentar as ovelhas perfeitas em Cristo. E nós vimos na mensagem anterior que essa é uma marca do ministério cristocêntrico de cada pastor. Aquele pastor que tem como ministério Cristo como centro, ele precisa então se esforçar, se esmerar, ele precisa suar, se afadigar, agonizar mesmo para apresentar crentes perfeitos em Cristo. É importante ressaltar, irmãos, que Paulo não está falando dessas lutas como que se estivesse reclamando. Nós já vimos no versículo 24 que é de grande motivo de alegria o fato de ele passar por esses sofrimentos por causa de Cristo, por causa da igreja, para a perfeição da igreja, o aperfeiçoamento da igreja, e também o fato de que esses sofrimentos dele o identificam com o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos isso na mensagem anterior. Então essa luta mencionada por ele aqui é uma luta agonizante, né? Uma luta que traz pesar, que traz fadigas. E essa grande luta que Paulo vem tendo, não diz respeito exclusivamente aos colossenses, mas aos laodicenses e a todos quantos não conhecem Paulo face a face. É importante nós lembrarmos que quando eu falei no início da exposição à carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo não foi o fundador de Colossos, da igreja de Colossos. O apóstolo Paulo não foi. Foi um dos discípulos do apóstolo Paulo, um dos filhos do apóstolo Paulo, Epáfras, que trouxe a palavra de Deus ali para aquela região. Então, possivelmente, muitos da igreja de Colossos nem sabiam como era a face do apóstolo Paulo, né? Epáfras nem tinha uma fotinha, né? Pelo menos uma 3x4 para mostrar como é que seria o apóstolo Paulo. Certamente, se as pessoas olhassem o apóstolo Paulo, iriam até se assustar, né? De tanto sofrimento ele passou. Tão grande, então, é esse amor do apóstolo Paulo pela obra do Senhor, que ele não se limita a uma localidade. Isso não mostra apenas o grande amor do apóstolo Paulo por todos, mas também a função apostólica. O apóstolo era aquele que não lidava apenas com uma igreja local, mas com uma organização, com um número maior de igreja. Então, imagine você tendo uma igreja para cuidar. Quanto trabalho é ter uma igreja, né? Quanto trabalho quanto sofrimento é para tornar pessoas perfeitas em Cristo em uma só igreja. Imagine o número de igrejas que eram cuidadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então menciona que essa carta não foi, ou que a sua luta não é apenas pelos que conhecem a ele, mas por todos aqueles que não o conhecem também. Irmãos, a razão, portanto, pela qual Paulo faz questão de que os crentes tenham conhecimento da sua luta, pois ele diz: gostaria, pois, que soubesseis. Essa expressão é muito importante aqui. Gostaria que vocês soubessem, vocês tenham ciência. A razão, portanto, pela qual Paulo faz questão de que os crentes tenham conhecimento do seu ministério marcado por grande luta, e essa luta é uma luta agonizante, é gerar três coisas. Em primeiro lugar, encorajamento e fortalecimento. Em segundo lugar, união, unidade ou comunhão entre os crentes. E em terceiro lugar, convicção da suficiência de Cristo.
Então, o apóstolo Paulo quer que a igreja saiba, tenha ciência do quanto ele sofre, do quanto ele agoniza para aperfeiçoar os crentes. E esse entendimento que eles teriam, deveriam encorajá-los a fortalecer a união, a comunhão e dar plena convicção da suficiência de Cristo. Vejamos o primeiro ponto, então. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar o seu sofrimento para que os crentes sejam encorajados. Versículo 2 diz: para que o coração deles seja confortado. A palavra traduzida aqui, irmãos, por confortado, tem na verdade o sentido de exortar, de encorajar, de animar, de fortalecer, não necessariamente de confortar. A palavra confortar normalmente traz a ideia de alguém que está sofrendo algo e que precisa ser confortado. A ideia aqui é exortar ou encorajar, animar, fortalecer. Ou seja, a melhor tradução realmente seria encorajamento. O apóstolo Paulo quer trazer aos corações dos colossenses encorajamento. Algumas versões até traduziram para encorajamento, como por exemplo a NVT. Se você tem a NVT aí, você vai ver encorajamento. Irmãos, com isso o apóstolo Paulo está querendo trazer encorajamento aos corações dos crentes colossos diante das ameaças à fé. Lembram que essa carta ela foi escrita para combater, trazer fortalecimento, convicção aos crentes de ameaças que estavam adentrando na igreja. Nós chamamos essa ameaça de doutrina dos colossenses, né? Ou heresia dos colossenses, que era uma espécie de gnosticismo, mas não somente isso, era na verdade um sincretismo, que na história não se ouve a continuação dessa doutrina, mas elementos dessa doutrina nós vemos depois, né? Especificamente no gnosticismo. Então, irmãos, os crentes de Colossos, ao saberem da grande luta do apóstolo Paulo, dessa grande luta agonizante, os seus corações deveriam ser reanimados, encorajados e firmados na fé. Assim, eles poderiam vencer as ameaças heréticas que a igreja enfrentava. A ideia de Paulo não é apenas trazer um sentimento positivo na vida dos crentes por meio do seu sofrimento. Não é trazer pesar, não é trazer pena, mas encorajar. Não é o vai dar certo. Não é isso que o apóstolo Paulo quer trazer. Não é esse tipo de encorajamento que o apóstolo Paulo quer trazer. Ele usa a palavra coração. Ou seja, ele diz para que o coração deles seja encorajado. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo é produzir uma disposição mental e volitiva nova na vida dos crentes. Em outras palavras, Paulo não está querendo mexer apenas com as emoções dos crentes, mas na vontade, na disposição do coração deles. Por isso, o seu desejo é que esse encorajamento adentre nos corações dos crentes. Entenda que os corações, a palavra coração aqui, não entenda à luz do que você conhece por coração hoje. Nós entendemos o coração como o centro das emoções. Na cultura oriental, na cultura bíblica, a ideia do coração não era a fonte das emoções, mas a fonte da vontade. Então, desrespeitava a vontade. O que o apóstolo Paulo então está querendo trazer é esse encorajamento no coração dos crentes para que as suas atitudes possam mudar. E não ficar apenas no campo das emoções, sem necessariamente trazer alguma ação concreta. O apóstolo Paulo direciona o encorajamento aos corações deles, porque Paulo quer trazer mudanças de atitudes, quer trazer fortalecimento. Para Paulo, o encorajamento que ele oferece é dar motivos necessários
para prosseguir com firmeza necessária na fé. Porque é possível, irmãos, se sentir encorajado por palavras de apoio, né? Por exemplos de grandes dificuldades, grandes lutas, mas nenhuma atitude ser tomada de forma concreta. É possível nós recebermos encorajamento, mas esse encorajamento fica apenas no campo das emoções e não atingir as nossas atitudes. Por isso o apóstolo Paulo foca no encorajamento dos corações dos crentes, para que esses corações possam fazer, a sua vontade, a sua volição possa se transformar, suas emoções, na verdade, possam se transformar em atitudes, em ação. Esses irmãos de Colossos estavam sendo tentados a abandonarem a fé genuína. Estavam sendo tentados a colocar Cristo de lado, a tornar Cristo como um ser pequeno, menor do que Deus, talvez igual aos anjos. Esse encorajamento do apóstolo Paulo faz com que esses crentes tomem atitudes firmes de não abandonar a fé. Certamente alguns estavam até ao ponto de desistir e dar as mãos a esses erros. O encorajamento se faz então extremamente necessário para que esses irmãos não deixem a fé, não abandonem a fé, mas se firmem. E Paulo esperava a ação da parte deles. Paulo esperava que eles se levantassem e combatessem os erros. Paulo esperava que eles fossem lutar juntamente com ele. O apóstolo Paulo, ao mencionar a sua grande agonia em tornar perfeitos o povo de Deus, Paulo esperava, ao mencionar a sua grande luta, que eles participassem também dessa batalha. Participem comigo. Vejam quão grande luta eu tenho enfrentado por vocês. Participem também, lutem também, enfrentem, agonizem comigo na defesa da fé, na permanência da verdade. O encorajamento se fazia extremamente necessário por causa disso. Eles precisavam saber com bastante ênfase em suas mentes que a grande luta do apóstolo Paulo revelava grande amor e preocupação por eles, não somente pelos colossenses, mas por todos quantos conheciam a palavra de Deus, todos aqueles que estavam ao redor ali da igreja de Colossenses, da região de Colossos. Com isso, acredito que o apóstolo Paulo esperava que esses crentes pensassem no mínimo o seguinte: Paulo talvez esperava que esses crentes pensassem, ao observar a sua grande luta, ao saber da sua grande agonia, que esses crentes pensassem que a mensagem de Paulo era de fato digna de aceitação. Esse homem que está sofrendo tanto, esse homem que está agonizando, só pode ser que essa mensagem de fato é digna de aceitação. Nós não podemos ignorar o fato de que o apóstolo Paulo está sofrendo por essa mensagem aqui. Essa mensagem de fato deve ser aceita. Em segundo lugar, talvez Paulo estivesse esperando que o amor dele era real e desprendido. Então os crentes precisavam olhar para Paulo, para a vida de Paulo, para o sofrimento e pensar: quem poderia sofrer assim, senão alguém que realmente nos ama? Esse amor de Paulo se compara até ao amor do próprio Cristo Jesus, que sofreu, que se sacrificou. O apóstolo Paulo fazia isso. E os crentes precisavam tomar essas atitudes. Estamos observando os sofrimentos do apóstolo Paulo, precisamos tomar atitudes. O amor dele é real por nós, desprendido. Nós precisamos também fazer isso. Em terceiro lugar, que esses mestres de Colossos estão ensinando, talvez eles precisavam pensar também que o que esses mestres de Colossos estão ensinando não se compara com a verdade que Paulo sofre e tanto defende. Não tem como comparar. Não tem como comparar a heresia colossenses da verdade do evangelho que o apóstolo Paulo defende. Então o apóstolo Paulo quer
trazer isso no coração dos crentes. Vejam a minha luta por vocês e sejam encorajados por causa disso. Claro que Paulo não estava se orgulhando disso, né? O apóstolo Paulo diz que a sua força advém da graça de Deus. Irmãos, quando nós somos tentados, então, a flertar com algum ensino que não está de acordo com a verdade do Evangelho, ou duvidar da suficiência da palavra de Deus, nós precisamos considerar também esse tipo de coisa. Nós precisamos considerar, olhar para a vida dos apóstolos, para a vida dos crentes do passado e perceber a grande luta, o grande sofrimento que eles tiveram para defender a verdade do Evangelho. O Evangelho revelado nas Escrituras é digno então de confiança, é digno de aceitação. Eu não preciso deixar a palavra de lado. Na verdade, eu preciso olhar para essas coisas e entender, de fato, a palavra de Deus, ela deve ser aceita. Homens santos sofreram, deram as suas vidas para preservar essa verdade. E finalmente chegarmos à conclusão de não darmos crédito à sabedoria humana em detrimento da vontade de Deus, da sabedoria de Deus. Seja encorajado então, seja encorajado pela vida do apóstolo Paulo, seja encorajado pela vida dos crentes que passaram antes de você, que sofreram, que enfrentaram perseguição, mas que permaneceram firmes. Lembre-se da grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor, que lutaram firmemente para preservar e espalhar a mensagem que salva. Mas esse não é o único motivo, né? Que você deve dar crédito. Você deve dar crédito porque essa palavra é a palavra de Deus, de fato. E eles sofreram, eles lutaram, agonizaram, porque essa palavra que eles levaram era de fato a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo quer que os crentes olhem para o seu sofrimento, para a sua agonia e sejam encorajados a permanecer e a lutar contra os falsos ensinos. Em segundo lugar, Paulo quer esse tipo de coisa que os falsos mestres ensinam. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, tenham cuidado para que ninguém venha enredar, enganar vocês, arrebatar vocês com palavras falazes, com raciocínios de lisonjas. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa convicção em Cristo cada dia mais. Saibamos como desviar das lisonjas e palavras suaves dos que querem nos conduzir ao erro, conhecendo a sabedoria de Deus, Cristo. Firme-se nisso. Paulo começou com um encorajamento no versículo 1. E ele conclui o versículo 5 com um encorajamento também. Ele diz no versículo 5: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo então deixa claro aqui que a natureza da sua luta agonizante não era apenas física, mas espiritual. Paulo estava com os joelhos no chão. Paulo estava sofrendo em oração. Ele diz, olha, eu estou ausente quanto ao corpo. Pessoalmente, eu não estou aí com vocês. Mas saibam que em espírito, certamente em oração, eu estou com vocês. Talvez, parafraseando isso, seria, embora não podendo estar presente em pessoa com vocês, fiquem certos de que eu estou orando por vocês. A minha luta não é só física, a minha luta é espiritual. Eu estou de joelhos orando por vocês, para que vocês sejam encorajados, fortalecidos, que a unidade de vocês permaneça cada dia mais forte, que vocês tenham plena convicção de quem Cristo é. E ele menciona a alegria dele em poder verificar que aqueles crentes permanecem firmes no Senhor. Então Paulo traz um alerta
mesmo sabendo que aqueles crentes estão firmes. Ele diz: alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O que o apóstolo Paulo entende é que, por mais que aqueles crentes estivessem firmes, era possível serem tentados pelos falsos mestres. Sejamos então, irmãos, encorajados a cada dia pelo exemplo de Paulo e de todos quantos lutam e lutaram para apresentar a igreja perfeita em Cristo. Que possamos ser instrumentos de encorajamento para vocês, os pastores, aqueles que têm como foco a pessoa de Cristo. Que possamos nos utilizar das armas da comunhão cristã, crescendo em amor a cada dia. E que, acima de tudo, possamos ter firme convicção da doutrina de Cristo, de quem Cristo é. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos por tua imensa graça. Muito obrigado pelo grande exemplo do apóstolo Paulo. Muito obrigado porque isso nos traz encorajamento. Nos ajuda então a permanecermos firmes contra as ciladas de Satanás, nos amando, fortalecendo os nossos laços de amor fraterno, nos dando plena convicção, Pai, em Cristo. Pois é essa convicção em Cristo que verdadeiramente nos une. Nós te agradecemos por tua igreja. Nos livra, Pai, das ameaças. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.